A teoria do astronauta antigo, ou dos antigos alienígenas, foi atribuído ao teórico, escritor e arqueólogo suíço Erich von Däniken. Esta é baseada na crença de que seres altamente avançados, bem como criaturas extraterrestres, tenham visitado a Terra há milhares de anos atrás. E, consequentemente, estes seres teriam moldado a civilização humana que temos hoje. Será isto verdade? A teoria sugere que os inúmeros seres citados em documentos antigos, tais como a Bíblia Sagrada, o Mahabharata, bem como o Alcorão, entre outros inúmeros documentos, onde mencionam-se anjos, demônios, gênios, deuses ou qualquer outra criatura diferente a este mundo, pode na verdade estarem relacionando a criaturas de outros planetas. E assim, a Terra tenha sido visitada por estes seres desde os tempos pré-históricos. Uma ideia que foi compilada no livro de von Däniken e que fez uma intrigante pergunta: eram os deuses astronautas? E se isto for verdade? Estaríamos nós sendo monitorados por astronautas alienígenas de outros planetas ou dimensões? Este é mais um mistério que o canal do Braga irá te apresentar. Assista este vídeo até o final e surpreenda com as intrigantes informações sobre os grandes mistérios de nossa existência. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe. Caso não seja inscrito, inscreva-se no meu canal. E não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. O suíço Erich von Däniken é o autor do livro Eram os Deuses Astronautas, uma obra que rapidamente se tornou um best-seller nos Estados Unidos. Este livro ficou famoso na década de 1970 por descrever a hipótese de que os antigos deuses citados na literatura, bem como nas escrituras das principais religiões do mundo e civilizações, seriam na verdade extraterrestres. Seres que de tempo em tempo visitam o planeta Terra e que num passado remoto atuaram fortemente sobre a civilização humana. E se isto for verdade? Embora o termo antigo astronauta seja atribuído a von Däniken na década de 1970, este já havia sido apresentado por Helena Blavatsky cerca de aproximadamente 100 anos atrás. Helena foi uma prolífica escritora russa, responsável pela sistematização da moderna teosofia, um conjunto de doutrinas filosóficas, místicas, ocultistas e especulativas, que busca o conhecimento direto dos mistérios presumidos da vida e da natureza, da divindade, da origem e o propósito do universo. Helena é famosa por citar o termo mestre ascensionado, seres das mais altas hierarquias espirituais que estão entre Deus e os anjos. Estes seres estariam monitorando toda a vida criada por Deus, bem como seriam aqueles responsáveis por resolver diversos problemas da humanidade, de forma coletiva ou individual. A grande pergunta é: qual a relação dos antigos deuses, citados como antigos astronautas, possuem com as religiões, bem como o mundo espiritual? Por que estaríamos sendo monitorados por criaturas das mais altas hierarquias e dimensões? O que de fato estamos fazendo aqui? A teoria do antigo astronauta surgiu, dado ao imenso vazio existente entre os argumentos da ciência moderna, em explicar diversos fenômenos que ocorrem em nosso planeta, bem como antigas construções espalhadas pelo mundo todo.
Até hoje, de fato não se sabe como foram construídas as antigas pirâmides do Egito, bem como outras estruturas tais como as pedras de Stonehenge, as construções de Tiwanaku e Pumapunku, as linhas de Nazca, que muitos teóricos sugerem serem marcas de antigos veículos voadores da antiguidade, e também estruturas complexas tais como as muralhas de Cusco, as esferas de pedra da Costa Rica, aos muais da Ilha de Páscoa, bem como inúmeras estruturas que se localizam em pontos específicos do planeta de forma inexplicável. A cronologia da história humana, com base em registros arqueológicos. Ao que parece, o homem está na Terra somente cerca de 7.000 anos. Porém, as grandes estruturas encontradas pelo mundo afora datam um recuo cronológico ainda maior. E com certeza sugere que a civilização humana está na Terra por mais tempo do que imaginamos. Um desses exemplos são os vestígios encontrados de uma antiga cidade de Çatalhöyük em Anatólia, que revela uma civilização que data de cerca de 7 a 8.000 anos antes de Cristo. Porém, o recuo cronológico que revela que a humanidade está mais tempo do que imaginamos são as antigas anotações dos homens das cavernas. Anotações cronológicas que datam cerca de 35.000 anos. Então, o que dizer sobre isto? Outra questão são as evidências de civilizações que sucumbiram ao poderio bélico desses deuses. E a teoria então sugere que parte da humanidade, bem como antigas raças humanoides, foram destruídas para que novas raças pudessem surgir, produzindo um novo senão o primeiro Homo sapiens. Em razão disto, observa-se que para a aniquilação de certas civilizações, os antigos deuses utilizaram-se de armas avançadíssimas. Seriam estas destruições efetuadas por conta de que certas civilizações estivessem muito atrasadas em sua evolução? A teoria do antigo astronauta sugere que a destruição da humanidade sempre ocorreu ao longo do tempo por conta destes seres altamente avançados. E logo nos coloca a refletir e pensar sobre o que está escrito na Bíblia Sagrada. Seriam os grandes cataclismos, tais como o dilúvio e as destruições das cidades de Sodoma e Gomorra, exemplos destas destruições, orquestradas por seres extraterrestres, ou teriam sido destruídas por ação divina? Ou será que estes seres avançados estariam executando ordens de hierarquias superiores, a mando do próprio Deus? Será que o mundo que vivemos é realmente aquilo que acreditamos que seja? Ou, na verdade, existe algo além do que imaginamos? E se a verdade for que estejamos sendo controlados por civilizações altamente avançadas, de outras regiões do espaço cósmico ou dimensões, a mando do próprio Deus? Estas são perguntas que nos faz pensar e que permeiam a mente de muitos pesquisadores de nosso tempo. Muitas sociedades secretas são dotadas de grandes conhecimentos secretos que estão restritos à maioria das pessoas. Segredos que, segundo os teóricos do antigo astronauta, podem fazer desmoronar nosso mundo de ideias e paradigmas desenvolvidos há milênios. E um deles é, sem dúvidas, a religião. A grande questão é: quem poderia suportar a verdade sobre as diversas religiões do mundo afora, bem como o surgimento de nossa existência? A teoria do antigo astronauta sugere que todas as religiões tenham surgido pelo fato de que muitas civilizações antigas presenciaram aparições de seres portando altas tecnologias. E muitas destas foram representadas por construções em diversos locais pelo mundo afora, tais como a representação de naves, veículos voadores altamente sofisticados de seres extraterrestres, bem como as tecnologias dos trajes utilizados.
A teoria dá ênfase de que num passado remoto da humanidade, deuses primitivos visitaram a Terra. Estes seres, como sugere a teoria, seriam nada mais que criaturas alienígenas de civilizações altamente avançadas, que influenciaram a vida que conhecemos e principalmente a religião do mundo todo. Em regras, todas as religiões prometem ajuda e salvação à humanidade. E os deuses primitivos igualmente fizeram promessas de que um dia voltariam. E se isto for verdade, o que aconteceria com as ideologias alicerçadas no paradigma vigente? Como iriam se comportar as religiões, credos e costumes? Atualmente, observamos diversos fenômenos inexplicáveis que ocorrem por todo o planeta Terra, desde sinais no céu, tais como os discos voadores, bem como sinais na Terra, como acontece nas plantações, os agroglifos, e da mesma forma observamos os sinais nos rios, nos mares, os misteriosos OVNIs, objetos submarinos não identificados. Porém, o maior de todos estes mistérios são as incríveis abduções de pessoas que ocorrem em diversos locais do mundo. Pessoas que são levadas para dentro de naves extraterrestres. Mistérios que são suprimidos e não são propagados pelas nossas autoridades, pelo menos na mídia comum. Por quê? É fato que os governantes de nosso planeta sabem da verdade e escondem muitas informações das massas. Informações que são ridicularizadas e, logicamente, não são aceitas pela maioria das pessoas. Estas, se levadas a sério, causariam mudanças drásticas nas ideologias do planeta, bem como diversos impactos na sociedade humana. Mas, se algum dia acontecer de que toda a informação que está oculta seja revelada à humanidade. No ano de 2020, algo intrigante aconteceu. As autoridades americanas admitiram a veracidade de muitos objetos voadores inexplicáveis que surgem em nosso planeta. Objetos que são associados aos discos voadores e, consequentemente, aos extraterrestres. E segundo a cúpula do governo americano, estes veículos realmente são reais. Uma preocupação de que a quantidade de avistamentos desses objetos cresceu grandemente. A grande pergunta é: e se os deuses da antiguidade voltarem? Será que eles já estão circulando pela nossa sociedade a fim de julgar a humanidade? Então, outra pergunta invade nossa mente. Será que a raça humana, novamente, passará por uma reestruturação, da mesma forma ocorrida no passado? E se estes seres que designamos como antigos deuses forem anjos de juízos, a trazerem o retorno de nossas ações, ocasionando assim o apocalipse? Então, eram os deuses astronautas? Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Caso não seja inscrito, inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Gratidão!